Finalmente chegamos aqui então em Apocalipse capítulo 6, onde nós encontramos essa cena. Sim, mais ou menos isso é o que vai acontecer no rompimento do sexto selo. O que é o sexto selo? Ora, é o sexto selo que o Messias vai romper num período tribulacional, que vai acarretar, ocasionar, trazer consequências à terra e às pessoas. Durante o Apocalipse. Aqui você está vendo então uma ilustração, é apenas uma ilustração, onde o sol vai escurecer, as estrelas vão cair do céu, a lua vai se tornar em cor de sangue e as pessoas vão querer se esconder em cavernas, em buracos, em rochedos, em bunkers e outras coisas. Vai haver um grande terremoto, todas as construções das cidades vão ser destruídas, vão cair. E isso aqui é um período extremamente final da tribulação. Como eu expliquei, o Apocalipse não está escrito em ordem cronológica, ele está escrito em formas cíclicas. Então o que você viu no vídeo passado? Você viu no vídeo passado o rompimento do Apocalipse aqui, né? Do quinto selo no Apocalipse. Quando abriu o quinto selo, viu debaixo do altar. A gente já explicou isso aqui no vídeo passado. Que vai acontecer o que? Um grande martírio da igreja. Ó, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra do Criador vão ser mortos. Então, a igreja, nós, seremos duramente perseguidos durante a tribulação. E a maioria assassinato. É o que diz aqui. Então, o quinto selo, para você se situar cronologicamente já no livro do Apocalipse, você tem que entender que o quinto selo do Apocalipse, ele já vai tratar num período de grande tribulação, rumando ao final. E no sexto selo, já é o final da grande tribulação. Por quê? Porque os acontecimentos aqui descritos, que nós vamos ver agora, evidenciam que é o fim. Logo depois disso, o Messias volta, corroborando com Mateus 24. Esta passagem aqui de Apocalipse 6, versículo 12 em diante, corrobora totalmente com Mateus 24. É o que nós vamos ver aqui. Vi quando o Cordeiro, o Messias, Yahushua HaMashiach, como você conhece como Jesus Cristo, abriu o sexto selo. O sexto selo do livro que a gente viu nos vídeos passados. E sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair seus figos verdes, e o céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondemos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da sua ira, ou da ira deles, e quem é que pode suster-se? Calma, eu li rápido, mas eu vou explicar aqui agora, calma. Devagar, versículo por versículo. Então, olha só. Por que isso aqui corrobora exatamente com Mateus 24, as palavras do próprio Messias? Porque o Messias relatou exatamente isso em Mateus 24. Então, as estrelas caindo do céu, o sol se tornando escurecido, a lua como sangue. Apocalipse 6, verso 12 em diante diz isso. O que diz Mateus 24? Como nós já vimos aqui em muitos vídeos da minha playlist sobre os sinais do fim dos tempos. A mesma coisa. Os sinais da volta do Messias, ele fala aqui que guerras, rumores de guerras, perseguições, vão matar a muitos, engano, o abominável da desolação, falsos cristos, falsos profetas, que enganarão a muitos. E aqui, verso 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Que dias tribulacionais? O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. Firmamento é o quê? Firmamento, céu, meu irmão. Conforme diz Gênesis 1, o Criador fez o firmamento e chamou o firmamento céus. As estrelas cairão do firmamento, céu. Isso que você vê azul de dia e escuro de noite, isso é o firmamento, isso é o céu. E os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá o Filho do Homem. Então,
esse versículo 29 corrobora totalmente. É praticamente idêntico a Apocalipse 6, verso 12 e 13. E agora vem a pergunta. Se aqui está descrito a mesmíssima coisa, como é que ainda tem gente que diz que Apocalipse bebe de fontes gnósticas e que o livro do Apocalipse não é base escatológica? Falsos profetas, falsos mestres enganando a igreja. Se auto-enganando e enganando os outros. Não entrando no reino, fechando a porta e não deixando ninguém entrar. Não deixando ninguém entender as profecias finais. O Apocalipse, meu irmão, não é uma coisa antibíblica ou contraditória às Escrituras. Pelo contrário, ele veio ainda mais aperfeiçoar o tamanho, a grandeza das revelações já ditas em Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13 e outros livros como Isaías, Ezequiel e outros que nós já abordamos aqui em vídeos passados. Ele veio trazer um vislumbre um pouco maior da revelação do fim. E, meu irmão, todas essas revelações vão ser ainda maiores na volta do Messias. Porque aí não vamos mais precisar de Bíblia. Ele mesmo vai vir, o verbo encarnado, dessa vez não é nem encarnado, vai ser glorificado com todo o poder e glória. Então, não é que não vamos precisar de Bíblia, mas todas as profecias da Bíblia, então, entenderemos perfeitamente quando ele voltar. É isso que eu quis dizer. Então, os exatos fatos, os exatos acontecimentos de Apocalipse 6 corroborados com Mateus 24. Como é que ainda tem gente que diz que o Apocalipse não é um livro para se dar crédito? Então, vamos lá, vamos entender. O que vai acontecer aqui, pessoal? Aqui vai ser literalmente um evento extremamente pesado, terrível para o mundo inteiro, que vai afetar o mundo inteiro. Depois da grande perseguição, a igreja e as pessoas em geral que não se submeterem ao antimessias, ao anticristo, ao filho do pecado, o Anomos de 2 Tessalonicenses 2, chega então o momento da ira maior do Pai. Então o Cordeiro abre o 6º selo. Veja, meu irmão, cada selo que é rompido vai abrindo eventos na Terra. Vai acontecendo eventos na Terra, que vão atingindo a Terra cada vez mais. E o 6º selo desse livro, esse livro basicamente ele está contando a história total final. A primeira coisa que vai acontecer é um grande terremoto. Esse grande terremoto ele vai afetar toda a Terra. Esse grande terremoto, ele está descrito nos capítulos posteriores aqui, no livro do Apocalipse, que nós vamos ver mais para frente. É o mesmo. Então, o que você tem que entender? Agora, você está vendo aqui o Apocalipse 6. O Apocalipse capítulo 6 é um capítulo que trata desde o início da tribulação até o final da tribulação. Compreendeu? Então, veja. Essa catástrofe do terremoto, esse terremoto ele não vai acontecer no início da tribulação. Esse terremoto aqui relatado vai acontecer no final da tribulação, tá? Um grande terremoto vai fender todas as coisas da terra, bem pesado mesmo, tá? Outra coisa que vai acontecer, o sol se tornou negro como saco de crina, outras traduções como silício. E a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. Por que isso tudo que vai acontecer? Por que o sol vai escurecer? Por que a lua fica com cor de sangue? E lua, cor de sangue, meu irmão? Entenda, não é essas luas avermelhadas que você vê aí que muitos falam, a lua de sangue, sinal da volta do Messias. Tem nada a ver com isso, pelo amor do Criador, cara. As pessoas gostam de serem levadas ao redor, tudo vendo de doutrina. Alguém aparece falando uma coisa, pronto, é sinal da volta do Messias. Calma, não. Essa lua aí, avermelhada que aparece, é um sinal normal, cara. É um fenômeno normal da lua. A lua, literalmente, como cor de sangue, como
para cumprir essa profecia aqui, vai ser muito mais avermelhada e escura. Ela não vai ter claridade, ela vai estar bem escura. Né? Essa imagem aqui eu até tive que dar uma clareada nela para facilitar a visão, mas originalmente estava mais escuro. Então você tem uma ilustração aqui imaginando que a lua está avermelhada. É muito mais sangrenta, vamos dizer assim, a cor dela, nesse cumprimento aqui de Apocalipse 6. Quando chegar no final da tribulação, o que vai acontecer, pessoal? O domo vai colapsar. O domo vai colapsar. E por isso que o sol vai escurecer ainda mais e a lua vai ficar a cor como sangue, avermelhada. Não vai ter o reflexo do domo, vai modificar totalmente a atmosfera. As estrelas vão cair do céu. Por quê? Porque as estrelas estão no domo. Por que as estrelas vão cair do céu? Conforme eu ilustrei aqui. Ó. Literalmente, as estrelas que hoje você vê de noite vão cair na Terra. E por quê, meu irmão? Por causa disso aqui, ó, do verso 14. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Aí você imagina um pergaminho quando se enrola. A mesma coisa o domo vai acontecer com ele, vai colapsar. Vai se recolher. Então, se o domo hoje segura as estrelas, quando ele recolher, as estrelas vão cair. E, como você vê hoje de dia muita luminosidade, não é só por causa do sol, é por causa que o domo também reflete a luminosidade do sol como um espelho. A Bíblia fala que o domo é como um espelho fundido. Você imagina, sem o domo, qual é a luminosidade que o sol vai poder fazer na Terra? É muito menor. Então vai ser um dia de trevas. A própria Bíblia fala que na volta do Messias não vai ser dia de luz, não. Vai ser dia de trevas, vai estar escuro. Então vai ser literalmente um pesadelo. Tá? Não só por um dia, mas por vários dias. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Por quê? Porque toda a terra vai ser abalada. Esse grande terremoto que vai acontecer, veja, a primeira coisa que vai acontecer é o terremoto. Esse grande terremoto vai atingir a Terra inteira. Creio eu que talvez esse grande terremoto, por ser tão grande, vai afetar tudo, toda a estrutura da Terra. Ele tenha também uma parcela de causa, de causa em fazer com que o domo colapse. Tá? Vai quebrar, vai desestruturar tudo o que o Criador fez. Então, os próprios poderes serão abalados. Poderes de sustentação, poderes espirituais, poderes físicos, magnetismo, tudo vai ser afetado. E por isso que essas coisas vão acontecer. Tá? Então, vai ter muita escuridão aqui nesse dia. Tá? Aqui, como eu falei, é mais ou menos assim que vai ser a ilustração. Aqui, enfim, tem pessoas, né, demais, até acho que vai ter bem menos gente. Mas no finalzão da tribulação mesmo, tá, pessoal? Muita gente vai ter sido morta, assassinada. Quem vai entrar aqui nesses bunkers e vai querer se esconder são pessoas poderosas, olha só. Então as estrelas vão cair do céu, o céu se recolheu, os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, porque vai haver talvez muita tsunami também. Você sabe que muitos terremotos causam tsunamis. Então, por isso que aqui diz que montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Muita água vai. E se tem água em cima do domo, e tem. Em Gênesis 1 fala das águas de cima do firmamento e das águas de baixo do firmamento. De baixo do firmamento são os mares, rios, oceanos. De cima são as águas celestes que estão em cima do domo. Tá? Você enxerga azul o céu de dia porque tem água em cima do domo. Você enxerga escuro de noite porque a luz do sol não está batendo ali, fica escuro. A mesma coisa que você tentar olhar para uma piscina de noite sem luz, vai ficar escuro. Agora de dia, reflete aquele azul da água, enfim. Por causa da luminosidade do sol incidindo sobre a água. Então, a água que está em cima do domo, alguns estudiosos dizem que ela pode também descer à terra. Isso não é o suficiente para causar um dilúvio como aconteceu,
Na época de Noé não vai acontecer um dilúvio como na época de Noé, mas essa água, como ela está muito alta, ela vai descer, ela vai começar a se dissipar. Só que isso vai ser nada, entendeu? Perto do que vai cair, porque as estrelas vão cair, e as estrelas são gigantes. Então, meu irmão, assim, ó, esse final aqui de tribulação vai ser terrível, tá? Muito terrível. E é porque as pessoas começarão a ver as estrelas caindo do céu que vão querer se esconder nos bunkers. Isso aqui, meu, já é um período extremamente final da tribulação, onde as pessoas já vão estar apavoradas com tudo, já vão estar nas cavernas, bunkers, tudo que é tipo de lugar que a pessoa pudesse se enfiar, ela vai se enfiar, cara. Então vai ser bem terrível, tá? O verso 15 diz assim, ó: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Gente com dinheiro, reis da terra é o que? Presidentes, governantes, grandes, comandantes. Está falando de militares. Meu irmão, nesse período aqui até os militares vão se borrar todos. Os ricos, até os poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas. Cavernas aqui é bunker, que eles já têm construídos ou vão continuar construindo, e penhascos dos montes. Por quê? Porque o terremoto vai ser tão grande, o abalo vai ser tão grande, não vai ter onde se esconder, cara. Eles vão procurar buracos na terra. Tá? E olha que coisa interessante o verso 16. Disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Meu irmão, eles estão desejando ficarem escondidos nos bunkers e totalmente escondidos aqui, ó, para ficarem ocultos do quê? Do que as pessoas aqui vão ter medo, temor? Da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Depois de tudo isso, depois do colapso do domo, o Criador e o Messias vão poder ser vistos no mais alto céu. Não vai ter mais domo. Não vai ter mais água acima do domo para bloquear a passagem. Então, veja claramente essas coisas como faz o total sentido num sentido de formato real de Terra e não modelo globe-globe heliocêntrico. Terão medo e pavor do Criador e do Cordeiro. A ira é momento de ira, meu irmão. Esse cair sobre nós aqui não é literalmente, né? Eles não vão desejar que o Monte Everest caia em cima da cabeça deles, não. Mas é quase uma prosopopeia, né? É uma figura de linguagem aqui que é basicamente esconda-nos. Então eles vão querendo ficar ocultos debaixo da terra. Cavernas, bunkers construídos. Por quê? Porque, meu irmão, olha o que está dito aqui. Está dizendo que eles vão dizer aos montes e aos rochedos, para que isso esconda eles da face do Criador e dele do Cordeiro. Aí você imagina como, meu irmão, que seria o Criador e o Cordeiro e as pessoas tendo que se esconder deles. A Bíblia diz que ninguém pode ver o rosto do Criador e viver. Então eu imagino que essas pessoas não sequer suportarão, tá, olhar para o céu. Por isso que eles vão ficar escondidos. Vai ser um negócio tão grandioso que é indescritível, cara. É indescritível o que vai acontecer aqui. O poder deles, do Criador e do Messias, são muito grandes. Então, a Bíblia fala que o rosto do Messias, só o rosto do Messias, não é nem o poder dele, meu irmão, é só o rosto do Messias, brilha como o sol na sua força ao meio-dia.
Só o rosto do Messias. Aí você vê. Então é uma coisa indescritível, cara. Imagina o Criador. E imagina o poder do Criador. É muito. É muito superior a qualquer outra coisa que você já pode imaginar. E é por isso que essas pessoas vão se borrar todas e vão se esconder. Mas não vão conseguir. O versículo 17, antes de eu entrar no versículo 17, olha só as bases de referência disso. Isaías 2,19, Oséias 10,8. Então, Apocalipse tem base em quê? Em gnosticismo? Não, cara. Taná. Também, né? 17. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Outras traduções, quem é que pode subsistir? As próprias pessoas estarão afirmando aqui no final, e já reconhecendo, chegou a ira de Deus. Elas vão pensar assim, quem é que pode aguentar isso? Quem é que pode suportar isso? É isso que essas pessoas vão dizer aqui no final. Pesado, cara. Pesado isso aqui. A ira. Esse aqui, meu irmão, é a divindade bíblica que ninguém prega para você. Olha aqui. A ira de quem? A ira do Cordeiro. O Cordeiro se ira. Jesus Cristo se ira. Se ira. O Messias se ira. Yahshua HaMashiach se ira. Se ira. A ira deles é o poder contra o pecado. Não é tipo de sentimento humano. Eles vêm para trazer justiça. Coisa que as pessoas, no fundo, não querem, não. Esse aqui é o Messias bíblico. Aquele que vai trazer julgamento, ira à terra, junto com o Pai, inclusive. Está aqui. Chegou o grande dia da ira de quem? Deles. Do Messias e do Pai. Quem é que pode aguentar? Ninguém. Então, esse Jesus Cristo, só amor, Deus é só amor, tolera tudo, né? Tolera pecado. Isso não existe, cara. Isso não existe. A volta dele, meu amigo, você foi enganado. A volta dele vem para julgar a todos e glorificar a igreja. A igreja santa, arrependida, que crê, que dá bom fruto. Não aquele que se diz igreja, se diz salvo, se diz desperto, se diz pastorzinho, se diz teólogozinho da Shopee, se diz não sei o quê, se diz crentezinho, se diz isso e aquilo, mas não é nada. Não obedece o mandamento, não crê, não se arrepende de nada, comete crime, comete um monte de coisa errada e se acha salvo. Não, cara, você não é salvo. Cuidado, cara, o Messias vai vir para julgar você. O Messias vai vir com ira. O Criador vai vir com ira para julgar bodes, ímpios assumidos, falsos crentes, tudo que é tipo de pessoa não regenerada. E é a maioria, só para te informar. E é por isso que você vai ver essa... Nós temos essa ilustração aqui. Não vai adiantar. Quando ele voltar, ele vai glorificar a igreja. E vai arrebentar com ímpios, hipócritas, falsos crentes, falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, ímpios assumidos e tudo que é tipo de desgraçado. Simples assim. Você está vivendo a sua vidinha da forma que você acha que pode viver. E da forma que você acha que o Criador te tolera. E não é assim. Não é assim que funciona, amigo. A Bíblia é clara. Eu não estou aqui sendo fanático religioso nem nada disso. E muito menos querendo julgar alguém. Pois todos somos pecadores. Romanos 13:23, todos pecaram e carecem da glória. Não é isso. Fato é que as Escrituras dão parâmetros de uma vida regenerada, de alguém que vai ser salvo e de alguém que não vai ser salvo. Muito claro isso. Várias bases. Gálatas 5, por exemplo, verso 19, verso 21, lá, as obras da carne. O que é lá? Adultério, prostituição, que é porneia, inveja, ira e várias outras coisas. Todo tipo de vício, obras da carne, infidelidade, traição. E
hipocrisia. Essas pessoas que têm esse estilo de vida, a Bíblia fala que não herdarão o reino, está lá em Gálatas. Agora vamos abrir. Agora vamos entrar no Evangelho. O Apocalipse aqui, encerramos no versículo 17. Próximo vídeo vai ser capítulo 7. Agora vamos entrar aqui em salvação. Porque, meu irmão, o Messias vai voltar e vai arrebentar com tudo. O Criador vai voltar e vai arrebentar com tudo. É simples assim. As pessoas estão como pessoas atadas num trilho de trem e essa locomotiva está vindo a toda velocidade. Você não faz ideia. Gálatas 5. Ora, as obras da carne são conhecidas. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glotonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ponto. Eu estou julgando por causa disso? Eu sou juiz agora aqui? Não. Estou lendo a Bíblia. A Bíblia dá evidência de quem é salvo e quem não é, amigo. Simples. Ah, você tem inveja do outro. Você tem inveja. Está aqui, ó. Aqui, ó, verso 21. Ah, você tem inveja. Desculpa. Seja um condenado. Enquanto tu não se arrepender, tu é um condenado. Todo tipo de coisa que tem aqui, ó, meu irmão. Ah, você é um idólatra. Você é um condenado se você não se arrepender. Não herdarão o reino os que tais coisas descritas aqui praticam. Não herdarão. É simples. Rômulo, você está se colocando como um juiz da igreja. De modo nenhum. Estou lendo a Bíblia. Estou me colocando como um pregador do evangelho. Eu te pergunto, meu irmão. Você ainda pratica essas coisas? E eu não estou dizendo que um dia você errou. Todos erraram. Qual a parte do quando eu falei o Romanos 3:23 aqui de cabeça para você não entendeu? Todos pecaram, carecem da glória do Criador. A Bíblia não trata que todo mundo vai para o lago de fogo porque um dia cometeu um erro. A Bíblia trata a prática da iniquidade sem arrependimento como passível da condenação. É totalmente diferente. E qual a evidência do salvo? Verso 22 e 23. O fruto do Espírito. O que é fruto do Espírito? O que o Espírito Santo produz em nós naturalmente. No regenerado, no convertido, ele vai produzir fruto. O que é? Amor, aqui no original está ágape, que é amor sacrificial incondicional. Alegria, paz, longanimidade, também traduzido como paciência em outras traduções. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. As pessoas que apresentam esse tipo de fruto, de obra, de personalidade, de ações cotidianas, que vivem assim, é uma grande evidência que foi regenerada, que vai dar a salvação. Então veja, aqui está um parâmetro claro de quem não é salvo, de quem é salvo. Simples. Então, meu irmão, agora eu quero que você apenas se autoanalise. Você está fazendo a vontade do Pai? Arrependa-se, se não. Volte às Escrituras. Volte ao primeiro amor. Volte à prática das boas obras. As profecias finais estão acontecendo. O Messias está às portas. A próxima profecia que tem para acontecer, cronologicamente falando, é a manifestação do anticristo. E depois disso, meu irmão, então vai acontecer aqui o Apocalipse, deixa eu voltar para o Apocalipse aqui, 6, que é aqui, ó, o cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo esverdeado, depois aqui, no cloros, né, no grego, que não é amarelo, é cloros, esverdeado.
Então, as coisas estão acontecendo de uma forma, e sim, você nasceu na última geração. Nós somos a geração que vamos presenciar a volta do Messias. Isso se nós conseguirmos sobreviver até lá. Do contrário, a gente vai morrer na tribulação e vai ser ressuscitado só quando o Messias voltar. Tá? Muitos, talvez, os que estão vendo esse vídeo hoje, talvez não verão esse acontecimento aqui. Porque esse acontecimento aqui vai acontecer antes da ressurreição. Então, quem morrer antes, durante a tribulação, né, não vai ver muitas das coisas do Apocalipse. Então, meu irmão, o chamado ao evangelho é esse, arrependimento só. O Criador não exige perfeição de ninguém. Ele só exige arrependimento. Ele chama todos ao arrependimento. Né? Tá. Então, assim você consegue reconhecer os erros. Aí o Espírito começa a tratar você. É isso que ele quer. Que você o conheça cada vez mais. Ele vem com ira, ele e o Pai e o Messias vêm com ira sobre essa terra no final da tribulação. É justamente porque, meu irmão, é um castigo a tudo que o ser humano já fez. E você vai ver, meu irmão, sério, isso aqui que está acontecendo aqui ó, em Apocalipse 6, que nós lemos aqui, ó, o sol vai escurecer, a lua não vai dar sua claridade, vai ficar cor de sangue, as estrelas vão cair do céu, como nós vimos aqui, vai causar uma grande catástrofe no mundo inteiro, grande terremoto, não é à toa, é porque você vai ver depois nos capítulos posteriores a esse aqui, o que as pessoas vão fazer com as outras, você não faz ideia. Você vai entender todo o livro do Apocalipse. É que você vê agora isso aqui no início dessa playlist, você acha, nossa, Roma, por que o Criador vai destruir tudo isso aqui? Ele é bom, ele não pode fazer isso. Não, meu irmão, tu não está entendendo. Isso aqui já é um período onde a besta já vai ter reinado, feito horrores, as pessoas vão se matar, vai ter um monte de coisa ruim, cara, você não faz ideia, a perseguição que vão fazer contra a igreja, a forma que o Criador vai tratar esse mundo é juízo puro, então é justo. Essas pragas aqui finais vão atingir somente as pessoas que fizeram o mal contra inocentes, é por isso. Você vai entender isso ao longo da playlist. O Criador não é injusto, irmão. O Criador é justo. Ele só vai trazer justiça. Você não faz ideia. Vai haver morte demais, vai haver tortura, vai haver um monte de coisa ruim contra a igreja. E você vai ver. Ao longo dessa playlist você vai entender o livro do Apocalipse. Então calma, vai vendo tudo. Como eu falei, o Apocalipse é cíclico, não acabou aqui. Não acabou, meu irmão. Ó. É cíclico essa revelação aqui em Apocalipse 6, nós lemos aqui, e depois é o quê? Depois vem um respiro. Vem Apocalipse 7 e 8. Tá? Aqui, ó, em Apocalipse 7 vai agora narrar outras coisas, uma visão de João. Ele vai ver 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos. Então é uma outra coisa já. Você vai ver no próximo vídeo, para você entender, tá? Então basicamente era isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa o joinha, isso ajuda muito no engagement. E não se esqueça de ativar sininho, notificações, se inscrever, compartilhar esse vídeo para pessoas. E me siga, pessoal, nas redes aí. Primeiro comentário fixado no topo vai ter o meu Telegram e o link para a playlist completa para você ver os vídeos anteriores ao Apocalipse aqui também, tá? E para quem quiser ver o próximo vídeo também, vai clicar, depois vai ver o próximo vídeo. Então é isso aí, pessoal. Espero ter esclarecido. A questão aqui do domo, eu não entrei em Gênesis, mas está aqui, para quem ainda tem dúvida. Gênesis 1, é só você entrar aqui. E verso 6, disse o Criador, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, o Criador o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas de cima do firmamento. O que é esse firmamento? Chamou Deus o firmamento de céus. O firmamento, meu, é o céu. O céu que você vê as estrelas é o firmamento. Tem água em cima dela e as águas de baixo são os oceanos e rios aqui da terra. Então ele fez essa separação na criação. Esse firmamento é o que vai ser colapsado aqui em Apocalipse 6, no final da tribulação. Vai abrir
Tá? Ó, esse céu aqui, ó, o céu recolheu-se como um pergaminho que se enrola. Esse céu é o firmamento, o mesmo de Mateus 24, onde a gente leu antes aqui, Mateus 24. Ó, as estrelas cairão do firmamento, do céu. É o mesmo. E então o Messias volta. Olha a... É idêntico, cara. São eventos idênticos aqui em Mateus 24 e Apocalipse 6. Tá? Então eu espero que vocês tenham entendido isso. Essa imagem do sol aqui, eu esqueci de comentar. Essa imagem do sol, aqui está muito claro, ele vai ficar extremamente escuro. Aqui no final, meu irmão, vai ter fumaça de vulcão que vai bloquear a luminosidade do sol. Tá? Não é necessariamente um eclipse que vai acontecer, não, porque eclipse passa. Vai ser por muito tempo, então vai ser muito escurecido o sol. Não vai ter, o dia não vai ser dia, vai ser noite. Sempre vai ser muito escuro. Nesse momento aqui já não vai ter mais fonte d'água, não vai ter mais plantio, não vai ter mais alimento, não vai ter mais... Tá? Esse período aqui de Apocalipse 6 aqui, do sexto selo, vai ser um período bem final mesmo da tribulação, tá? Onde as pessoas já estarão completamente desesperadas, as que estiverem vivas estarão completamente desesperadas. Desesperada, vai ser bem terrível, tá? Então, vai ser bem terrível mesmo, tá? E aí, meu irmão, o Criador volta, e para você saber o que acontece então depois, assista o próximo vídeo aqui dessa playlist. Valeu? É isso, um abraço, até a próxima, que Deus abençoe.